Bem, vamos lá. Nessa aula a gente vai trabalhar a desconsideração da personalidade jurídica. A desconsideração ela existe justamente para separar o patrimônio da pessoa natural da pessoa jurídica, de modo que aqueles que pretendem investir e empreender tenham essa separação patrimonial. Mas acontece que, muitas vezes, essa separação patrimonial pode provocar lesões aos consumidores, na medida em que pode haver um desvio na utilização da pessoa jurídica, né, atos fraudulentos podem ser praticados. Então, para a solução desse problema, existe justamente a desconsideração da personalidade jurídica. E é sobre esse tema que nós vamos conversar nessa aula de hoje. Bem, o Código de Defesa do Consumidor ele prevê, né, expressamente no artigo 28, as hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica. Aqui, no caput do artigo 28, a gente tem uma série de situações, né, em que diz o Código que o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica sempre que houver, no primeiro momento aqui, abuso de direito, ou seja, houver um excesso, né, um exercício abusivo de um direito, né, de um poder que é normal, regular, a infração literal ao texto da lei, ou seja, se houver uma infração à lei, ou seja, a personalidade jurídica for ser utilizada, por exemplo, para violar literalmente uma lei, né, um fato ou um ato ilícito, né, assim caracterizado na legislação civil, violação do próprio estatuto social, né, no caso, por exemplo, de uma entidade sem fins lucrativos, ou o contrato social de uma pessoa jurídica com finalidade lucrativa, por exemplo. E essa desconsideração também pode acontecer em situações de insolvência civil, né, se dando ou situações de falência, né, ou ainda situações que o encerramento da empresa se dê por má administração. Então, se a empresa encerra suas atividades de maneira equivocada, pode haver a desconsideração da personalidade jurídica. Então, esses casos aqui, previstos no caput, eles são casos específicos, que são objetivamente considerados. Quando você analisa e vai para aqui, e me permitam pular aqui para o parágrafo 5º, né? Aqui no parágrafo 5º a gente tem uma situação diferente na medida em que você tem uma norma mais abrangente. Então a gente pode dizer que o parágrafo 5º, ao dizer que poderá ser também desconsiderada a personalidade jurídica sempre que a sua personalidade for de alguma forma obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causado aos consumidores, a gente pode dizer que essa aqui é uma regra mais geral, né? Por quê? Porque é uma norma aberta. Então, esse obstáculo aqui, né, previsto no parágrafo 5º do artigo 28, ele diz assim, ó, sempre, né, percebam aqui a utilização da palavra sempre, né, e lá diz de alguma forma. Que forma é essa? Então, essa é uma norma em aberto que vai depender da interpretação no caso concreto. Então, aqui no parágrafo 5º a gente teria uma regra geral e no caput números clausos, né? Ou seja, fechadinho, números taxativos ali, tá bom? E vamos adiante discutir agora os outros parágrafos. Lembrando que o primeiro foi vetado, a gente tem aí as condições do parágrafo 2º, 3º e 4º para debater na sequência. Bem, pessoal, como eu disse aqui na sequência, vamos trabalhar com a questão dos seus parágrafos aqui do parágrafo do artigo 28, né? Então, de início, frisar aqui, começar aqui pelo parágrafo 2º, já que o primeiro ele foi vetado, que ele nos traz justamente as sociedades integrantes de grupos societários e as suas controladas, ou seja, sempre que a gente estiver diante de uma empresa, de um grupo econômico, né, as sociedades controladoras, elas respondem pelos atos das sociedades controladas, de que forma? Respondem subsidiariamente, ou seja, se a sua sociedade controlada não tiver patrimônio, então a controladora irá responder. De modo diferente, quando há um consórcio, né, aqui no parágrafo 3º, a gente tem que as sociedades consorciadas, elas respondem de maneira solidária. Então percebam, aqui o consumidor ele pode acionar todas ou apenas uma delas, né? Havendo a solidariedade, ele pode exigir a integralidade do débito, do ressarcimento de qualquer delas. Já se houver uma coligação entre as sociedades, é preciso existir a prova da culpa de que aquela sociedade coligada agiu de maneira a provocar ou de maneira a
configurar aquele dano. Se eu tenho uma sociedade coligada em que, apesar da contratualização, apesar dessa relação entre elas, ela não teve nenhuma responsabilidade, ou seja, não agiu com culpa, não foi negligente, não foi imprudente, então a gente, nesse sentido, não teria uma responsabilidade. É uma clara exceção, né, dentro da responsabilidade do fornecedor, que é objetiva. Mas percebam que aqui é dentro apenas e unicamente da desconsideração. A responsabilidade do fornecedor direto, que agiu para com o consumidor, continua sendo objetiva. Apenas essa caracterização da culpa para redirecionamento no caso de uma execução. Então, essas são as hipóteses que o código prevê expressamente e que você precisa conhecer para bem aplicar a desconsideração da personalidade jurídica. Agora vamos analisar como é que o STJ ele interpreta esses dispositivos. Aqui, essa primeira decisão que eu trago é uma decisão de outubro de 2020, em que ele afirma, o STJ, né, por sua terceira turma, afirma que as empresas integrantes de grupos societários, né, justamente na forma do artigo 28, seu parágrafo 2º, reafirma lá a situação de solidariedade. Então, sempre que envolver um grupo societário, haverá uma responsabilidade solidária quando houver a desconsideração da personalidade jurídica, tá? E importante aqui destacar, no final da decisão, em que, havendo, né, uma ação ajuizada apenas em face de uma das empresas, é importantíssimo, né, que seja instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, né? O CPC vigente ele prevê a instauração desse incidente. Então, para que haja o redirecionamento para a pessoa jurídica, né, que seja ela do grupo societário ou não, o incidente deve ser instaurado conforme determina esse precedente. Está aí a referência, né, é o recurso 17.76865 do Maranhão, relatado pela ministra Nancy Andrighi. Ok? Então fica aí a referência importante nesse caso. Outro caso importantíssimo, que é tido como um leading case, né, do direito brasileiro, foi uma das primeiras vezes que o STJ teve oportunidade de se manifestar sobre essa matéria da desconsideração da personalidade jurídica. Veja que já tem algum tempo, a decisão é do final de 2003, publicada no ano de 2004, trata justamente da interpretação autônoma do parágrafo 5º do artigo 28. Isso porque, vocês devem lembrar, no começo da minha aula, dessa aula que a gente trabalhou aqui, eu falei que o caput lá do artigo 28, ele traz números clausos, números fechados, né? Ou seja, situações específicas para desconsideração, enquanto lá o parágrafo 5º, ele traz uma norma em aberto, fala sempre que a personalidade jurídica for um obstáculo para justamente o ressarcimento, né, para a indenização dos consumidores. E o STJ aqui ele reitera a interpretação da doutrina que diz que há uma exegese autônoma, ou seja, você não precisa buscar os elementos presentes no caput. Você vai visualizar o caso concreto que está sendo julgado e aí verificar ou não se aquela personalidade jurídica ela é ou não é efetivamente um obstáculo. Se ela for um obstáculo, existe a possibilidade, justamente porque é prevista na norma, de desconsideração da personalidade jurídica.